Roteiro. É assim que os idosos devem beber café para prevenir o diabetes e reduzir o açúcar no sangue. Você provavelmente já foi avisado alguma vez para tomar cuidado com o café. Talvez um médico, um familiar ou alguém bem intencionado tenha dito que ele faz mal para o coração, que aumenta a pressão, que prejudica quem tem diabetes. E você, por precaução, foi reduzindo o consumo, trocando por chá ou tomando aquela xicrinha com culpa toda manhã. Mas e se eu te dissesse que a ciência está descobrindo exatamente o oposto disso? Que o café, quando consumido do jeito certo, pode ser um dos aliados mais poderosos que você tem para controlar o açúcar no sangue e prevenir o diabetes tipo 2, especialmente depois dos 60 anos. Fica aqui comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje pode mudar completamente a sua relação com o café. E presta atenção em cada detalhe, porque tem alguns erros simples que a maioria das pessoas comete que transformam essa bebida saudável em algo que realmente atrapalha o organismo. Vou te mostrar exatamente o que os estudos dizem, como adaptar o consumo para a terceira idade e quais são os truques que fazem toda a diferença. Antes de continuar, me conta nos comentários, você toma café todo dia? Quanto? E já tentou reduzir por recomendação médica? Sua resposta vai me ajudar a entender melhor o que a maioria das pessoas precisa saber sobre esse assunto. Durante décadas, o café foi tratado como vilão da saúde cardiovascular e metabólica. Médicos pediam para os pacientes reduzirem o consumo, e quem tinha qualquer sinal de problema no açúcar logo ouvia que deveria cortar a bebida da dieta. Só que nos últimos 15 anos, algo curioso aconteceu. Os estudos começaram a mostrar um cenário completamente diferente. Antes de continuar, me conta nos comentários, você toma café todo dia? Quanto? E já tentou reduzir por recomendação médica? Sua resposta vai me ajudar a entender melhor o que a maioria das pessoas precisa saber sobre esse assunto. Durante décadas, o café foi tratado como vilão da saúde cardiovascular e metabólica. Médicos pediam para os pacientes reduzirem o consumo, e quem tinha qualquer sinal de problema no açúcar logo ouvia que deveria cortar a bebida da dieta. Só que nos últimos 15 anos, algo curioso aconteceu. Os estudos começaram a mostrar um cenário completamente diferente. Uma das pesquisas mais importantes foi publicada no jornal Diabetologia, uma das revistas científicas mais respeitadas da Europa. O estudo acompanhou mais de 25 mil pessoas durante anos e chegou a uma conclusão surpreendente. Quem aumentou o consumo de café ao longo do tempo apresentou uma redução significativa no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Não foi um resultado isolado. Dezenas de outros estudos chegaram a conclusões parecidas, e hoje existe o que os pesquisadores chamam de consenso emergente sobre os benefícios metabólicos do café. Mas o que muda especificamente para os idosos? Depois dos 60 anos, o organismo começa a responder de forma diferente à insulina. É o que os médicos chamam de resistência insulínica progressiva. Basicamente, as células do corpo vão ficando menos sensíveis ao sinal da insulina, que é o hormônio responsável por pegar o açúcar do sangue e levá-lo para dentro das células. Quando isso acontece, o pâncreas precisa trabalhar mais, produzir mais insulina. E com o tempo, ele vai se esgotando. É assim que o pré-diabetes e depois o diabetes tipo 2 se instalam. O café entra nessa história de um jeito muito específico. Ele contém compostos chamados ácidos clorogênicos. São os principais responsáveis pelo sabor levemente ácido e também pelos efeitos metabólicos. Esses compostos agem diretamente na forma como o intestino absorve a glicose, retardando esse processo e evitando os picos de açúcar no sangue que são tão prejudiciais. Além disso, parecem melhorar a sensibilidade das células à insulina, exatamente o problema que vai se intensificando com a idade. E tem mais, o café é uma das fontes mais ricas de antioxidantes da dieta ocidental moderna. Isso é especialmente importante para idosos, porque o envelhecimento naturalmente aumenta o estresse oxidativo no corpo, um processo que danifica as células, acelera o envelhecimento dos tecidos e contribui para praticamente todas as doenças crônicas, incluindo o diabetes. Agora chegamos no ponto mais importante do vídeo, então presta muita atenção. Não basta saber que o café faz bem,
É preciso entender como o organismo da pessoa idosa processa essa bebida de forma diferente, porque o que funciona para um jovem de 30 anos pode não ser adequado e às vezes até prejudicial para alguém de 60, 70 ou 80 anos. A primeira grande diferença está no metabolismo da cafeína. Com o envelhecimento, o fígado processa a cafeína de forma mais lenta. Isso significa que a substância fica mais tempo circulando no organismo, e os efeitos, tanto os positivos quanto os negativos, são mais duradouros. Uma xícara de café tomada às 16 horas pode ainda estar ativa no corpo às 22 horas, atrapalhando o sono. E aqui entra um ciclo vicioso perigoso. Sono ruim aumenta o cortisol aumenta a resistência à insulina e a resistência à insulina piora o controle do açúcar no sangue. Ou seja, café no horário errado pode cancelar todos os benefícios que ele teria trazido. A segunda diferença tem a ver com a pressão arterial. O café causa uma elevação temporária da pressão e, na maioria das pessoas jovens, isso é um evento passageiro e sem consequências. Mas em idosos, especialmente aqueles que já têm hipertensão, que é a maioria, estatisticamente falando, essa elevação pode ser mais intensa e durar mais tempo. Não significa que o café precisa ser eliminado, mas significa que a quantidade e o momento do consumo precisam ser pensados com mais cuidado. A terceira diferença é a mais subestimada, a desidratação. O café tem efeito diurético, ou seja, estimula os rins a produzirem mais urina. Em jovens, esse efeito é pequeno e facilmente compensado. Em idosos, que já têm uma percepção de sede naturalmente reduzida e uma capacidade renal mais limitada, esse efeito pode contribuir para uma desidratação crônica leve que passa desapercebida. E desidratação crônica, mesmo que leve, afeta a concentração de glicose no sangue, a circulação e a função dos rins, que já trabalham mais em quem tem pré-diabetes ou diabetes. Se esse conteúdo está sendo útil para você, clica no like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo informações como essa e garante que o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam saber disso. O primeiro ponto prático é o horário. Isso vai contra o hábito de muita gente, mas o café não deve ser a primeira coisa que entra no organismo de manhã. Quando você acorda, o seu corpo está com os níveis de cortisol naturalmente elevados. É o que os cientistas chamam de pico matinal de cortisol, e ele acontece entre 30 e 60 minutos após o despertar. O primeiro ponto prático é o horário. Isso vai contra o hábito de muita gente, mas o café não deve ser a primeira coisa que entra no organismo de manhã. Quando você acorda, o seu corpo está com os níveis de cortisol naturalmente elevados. É o que os cientistas chamam de pico matinal de cortisol, e ele acontece entre 30 e 60 minutos após o despertar. Tomar café nesse momento potencializa a liberação de cortisol, o que, paradoxalmente, aumenta a resistência à insulina justamente no momento em que você quer controlá-la. O ideal é esperar entre 60 e 90 minutos após acordar antes de tomar a primeira xícara. Nesse intervalo, beba água, pelo menos 2 copos, para hidratar o organismo depois de horas sem líquidos. O segundo ponto é evitar o café em jejum. Para idosos, isso é ainda mais importante do que para jovens. O estômago da pessoa mais velha é geralmente mais sensível e o café em jejum pode causar irritação na mucosa gástrica, refluxo e um aumento mais acentuado da acidez. Mas além do desconforto físico, há um efeito metabólico importante. Sem alimento no estômago, a cafeína é absorvida muito mais rapidamente, causando um pico de estimulação seguido de uma queda brusca, o que muita gente chama de quebramento depois do café. Esse padrão não é bom para o controle glicêmico. O ideal é sempre tomar o café acompanhado de alguma coisa, mesmo que seja só uma fatia de pão integral ou algumas castanhas. O terceiro ponto é a quantidade. Estudos mostram que os benefícios metabólicos aparecem principalmente com consumo moderado, entre 2 e 4 xícaras pequenas por dia. Abaixo disso, os benefícios são menores. Acima disso, os riscos começam a superar os benefícios, especialmente para a pressão arterial e sono. Para idosos com hipertensão, o recomendado é manter no máximo 2 xícaras por dia, sempre consultando o médico de confiança, porque cada caso é individual. O quarto ponto, e aqui está um dos erros mais comuns, é o que você coloca no café.
Uma xícara de café puro, sem açúcar, tem um efeito metabólico completamente diferente de um café adoçado. Cada colher de açúcar que você adiciona cancela parte dos benefícios que você está buscando. O açúcar no café causa um pico de glicose imediato, estimula a liberação de insulina e contribui para exatamente o problema que você quer combater. A transição não precisa ser radical. Você pode ir reduzindo gradualmente, metade da colher por semana, até chegar ao café sem açúcar. O paladar se adapta em poucas semanas e a maioria das pessoas descobrem que o sabor natural do café é muito mais rico e complexo do que imaginava. O quinto ponto é o tipo de café e o método de preparo. Estudos mostram que o café filtrado, aquele passado no papel, é o mais saudável para quem tem preocupação com colesterol e função cardíaca. O filtro de papel retém substâncias chamadas diterpenos, presentes principalmente no café fervido ou no café de pressão, que podem elevar o LDL, o chamado colesterol ruim, em algumas pessoas. Para quem toma café expresso ou cafeteira italiana, não precisa abandonar, mas é bom saber que o filtrado tem uma vantagem adicional nesse aspecto. Agora, vamos falar dos erros que a maioria das pessoas comete sem saber que está sabotando os benefícios do café. O primeiro é tomar café à tarde ou à noite. Já mencionei o impacto no sono, mas vale reforçar. Para idosos, o ponto de corte ideal é entre 13 horas e 14 horas. Depois disso, o risco de interferência no sono começa a aumentar. E sono de má qualidade, menos de 6 horas, ou sono fragmentado, com muitos despertares, é um dos fatores de risco mais subestimados para o diabetes. Uma noite de sono ruim pode elevar a resistência à insulina no dia seguinte de forma equivalente a ganhar alguns quilos de gordura abdominal. É um impacto enorme e muitas pessoas não percebem que o café da tarde é o gatilho. O segundo erro é compensar o café com adoçantes artificiais. Muita gente que quer reduzir o açúcar faz essa troca achando que está fazendo bem. Mas pesquisas recentes estão mostrando que alguns adoçantes artificiais, especialmente a sacarina e o aspartame, podem afetar a microbiota intestinal de formas que, paradoxalmente, prejudicam o controle glicêmico a longo prazo. Se você quer adoçar um pouco, a canela é a melhor opção, e vou falar sobre ela em detalhes já já. O terceiro erro é usar o café como substituto de refeições. Isso é comum entre idosos que têm apetite reduzido pela manhã. Eles tomam o café e acham que está bom até o almoço. Mas o organismo precisa de nutrientes para funcionar bem, e pular refeições faz o corpo entrar em modo de conservação, liberar mais cortisol e, novamente, aumentar a resistência à insulina. O café pode ser parte de um café da manhã leve, mas não deve ser o café da manhã. Agora vem uma parte que você provavelmente não esperava e que muita gente vai querer anotar. Existem combinações naturais que potencializam os efeitos do café no controle do açúcar no sangue, e todas elas são acessíveis, baratas e fáceis de incorporar na rotina. A canela é a principal. Ela contém compostos chamados proantocianidinas que imitam a ação da insulina nas células musculares, basicamente ajudam o açúcar a entrar nas células sem precisar de tanta insulina. Vários estudos clínicos mostraram reduções significativas na glicemia de jejum em pessoas que consumiram canela regularmente. A dose que aparece nos estudos é de 0,5 a 1 grama por dia, o equivalente a uma pitada generosa. Adicionar canela diretamente no café é uma das formas mais simples e gostosas de fazer isso. Use a canela em casca moída na hora ou o pó, mas prefira a canela do Ceilão, a canela verdadeira, a canela cássia, que contém mais cumarina, uma substância que em grandes quantidades pode sobrecarregar o fígado. O segundo aliado é o gengibre. Ele tem propriedades anti-inflamatórias potentes e também melhora a sensibilidade à insulina. Você pode usar uma pitada de gengibre em pó no café ou preparar um chá de gengibre para tomar junto. A combinação de café com gengibre tem um sabor marcante que muita gente aprecia, especialmente nos meses mais frios. O terceiro é a cúrcuma, também conhecida como o açafrão da terra. Seu princípio ativo, a curcumina, é um dos compostos anti-inflamatórios mais estudados da natureza.
Adicionada ao café com uma pequena quantidade de pimenta do reino, o que melhora a absorção da curcumina em até 2000%, ela forma uma bebida que ficou conhecida como café dourado. O sabor é diferente, mas muitas pessoas que experimentam acabam adotando como hábito. Se você chegou até aqui, já sabe muito mais sobre café e diabetes do que a maioria das pessoas. Isso merece um like, não é? Clica ali para mim. E se você tem alguém que precisa saber disso, um familiar idoso, um amigo com pré-diabetes, compartilhe esse vídeo. Pode fazer uma diferença real na saúde de alguém. Toda essa discussão sobre os benefícios do café precisa vir acompanhada de honestidade sobre os casos em que ele realmente não é indicado ou precisa ser muito bem controlado. Seria irresponsável falar só das vantagens sem mencionar as exceções. Quem tem fibrilação atrial, um tipo de arritmia cardíaca que é mais comum em idosos, precisa de muita cautela com a cafeína, pois ela pode desencadear episódios. Se você tem esse diagnóstico, a decisão sobre o café deve ser tomada junto com seu cardiologista, de forma individual. Quem tem refluxo gastroesofágico ou gastrite ativa também precisa de cuidado especial. O café estimula a produção de ácido gástrico e relaxa o esfíncter esofágico inferior, o que pode piorar os sintomas. Nesses casos, o café com baixa acidez, como o arábica de torra média, pode ser melhor tolerado e sempre com alimento. Quem toma certos medicamentos, especialmente anticoagulantes como a varfarina, alguns antibióticos e medicamentos para a tireoide, precisa saber que o café pode interferir na absorção e no metabolismo dessas substâncias. A regra geral é manter um intervalo de pelo menos 1 hora entre o café e qualquer medicamento. E claro, quem tem osteoporose precisa estar atento. O café em excesso pode aumentar a excreção de cálcio na urina, contribuindo para a perda de massa óssea ao longo do tempo. 2 xícaras por dia, combinadas com ingestão adequada de cálcio e vitamina D, geralmente não representam problema, mas quantidades maiores, em pessoas com osteoporose já estabelecida, merecem atenção e conversa com o médico. No Brasil, estima-se que cerca de 16 milhões de pessoas vivam com diabetes, e provavelmente o dobro disso está em estado de pré-diabetes sem nem saber. Entre a população acima de 65 anos, a prevalência de diabetes supera 20%, ou seja, 1 em cada 5 idosos tem a doença, muitos deles sem tratamento adequado ou com controle insatisfatório. O custo humano disso é enorme. Diabetes mal controlada leva a complicações gravíssimas, perda de visão, insuficiência renal, amputações de membros, aumento expressivo do risco de infarto e derrame. E muitas dessas complicações são preveníveis, com mudanças que, isoladamente, parecem pequenas, como a hora em que você toma o café ou se você toma com açúcar ou sem. Ao longo desse vídeo, eu trouxe informações baseadas em evidências científicas reais, publicadas em revistas respeitadas. Mas nenhuma informação de vídeo, por melhor que seja, substitui a avaliação individualizada de um profissional de saúde. O que eu te encorajo a fazer é levar essas informações para o seu médico de forma ativa, não como um desafio, mas como uma parceria. Pergunte sobre os seus exames específicos: hemoglobina glicada, glicemia de jejum, insulina de jejum e veja onde você está neste espectro. Muitos médicos ficam agradavelmente surpresos quando os pacientes chegam informados e com perguntas concretas, porque isso facilita muito a conversa e ajuda a tomar decisões mais personalizadas. E lembra, pré-diabetes não é diabetes. Se seus exames mostram glicemia levemente elevada, isso não é uma sentença. É um sinal de alerta que o corpo está dando e que, com as mudanças certas, alimentação, atividade física, sono adequado e, sim, o café do jeito certo, pode ser completamente revertido. Antes de encerrar, vou condensar tudo em orientações diretas. Espere pelo menos 60 minutos após acordar antes de tomar o primeiro café e beba 2 copos de água nesse intervalo. Nunca tome café completamente em jejum. Acompanhe com algum alimento leve. Limite a no máximo 3 ou 4 xícaras por dia, preferencialmente pela manhã e início da tarde. Faça o último café do dia até às 13 horas ou 14 horas. Elimine ou reduza progressivamente o açúcar.
Use o filtro de papel sempre que possível. Experimente adicionar uma pitada de canela verdadeira. E se tiver qualquer condição de saúde específica, converse com seu médico antes de fazer mudanças no consumo. Me conta nos comentários qual dessas dicas você já fazia e qual foi novidade para você. Adoro ler as respostas de vocês e muitas vezes as histórias que as pessoas compartilham nos comentários se tornam a base de novos vídeos. Obrigado por ter ficado até aqui. Isso mostra que você leva a sua saúde a sério e isso é a coisa mais importante que qualquer pessoa pode fazer por si mesma. Se esse vídeo trouxe algo novo para você ou se confirmou coisas que você já suspeitava, deixa o seu like. Ele é pequeno para você, mas muito importante para que esse canal continue crescendo e trazendo conteúdos como esse. Obrigado por ter ficado até aqui. Isso mostra que você leva a sua saúde a sério e isso é a coisa mais importante que qualquer pessoa pode fazer por si mesma. Se esse vídeo trouxe algo novo para você ou se confirmou coisas que você já suspeitava, deixa o seu like. Ele é pequeno para você, mas muito importante para que esse canal continue crescendo e trazendo conteúdos como esse. E se você ainda não está inscrito, inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem informação nova sobre saúde para a melhor idade, baseada em evidências, sem sensacionalismo e sem enrolação. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se bem!